Bom dia, meu povo lindo do Instagram, Facebook, dos grupos, do Telegram, do WhatsApp. Hoje é dia 15 de fevereiro, aqui em São Paulo é de manhã e eu vim aqui falar sobre um tipo lindo do Enneagrama, lembrando que o Enneagrama é o caminho do nosso vício emocional, da nossa personalidade para a nossa essência. E quando nós falamos dos tipos instintivos, dos tipos 8, 9 e 1, nós falamos de tipos em que o tema central é a raiva, a emoção central é a raiva. Mas cada um desses 3 tipos desta tríade vai lidar com a raiva de maneira diferente. Então, o tipo 8 tem a raiva para fora, ele vai expressar mais, ele vai falar o que ele está pensando, o que ele está sentindo. O tipo 9, embora, veja, ele está na tríade dos instintivos, cuja emoção principal é a raiva. Ele está lá, ele faz parte dessa tríade, mas ele nega a raiva dele. E o tipo 1 engole a raiva, vai ser aquele tipo que vai ter uma raiva mais lá dentro, mais comprimida, aquela coisa que quer sair, mas não sai, tá? Que é mais difícil de sair, mas ela é visível nele como um tipo mais tenso. E hoje a gente vai falar do tipo 9, daquele tipo que é castigado porque dormiu, paga um preço porque dorme nos momentos de conflito e não age. Então a primeira coisa que eu queria falar, não só sobre o 9, mas novamente sobre os tipos 8, 9 e 1, é que eles compreendem a realidade pelas sensações. Então, eles são muito corporais, Eles são viscerais, a energia está na barriga e muitas vezes eles reagem de maneira corporal. E uma delas é ficando doente, às vezes dormindo, às vezes ficando letárgico de um ponto de vista que é corporal, tá? Então, quando a gente fala do tipo 9, a gente está falando de um tipo que é extremamente amoroso. A gente fala de um tipo de amor sem esperar nada em troca. De um tipo que é bastante tranquilo, muito harmônico. Ele tem ali no grupo uma função de acalmar, de trazer coesão. Ele faz com que todo mundo se sinta incluído. Ele tem como característica principal a paciência, a calma. Ele dá atenção às pessoas, ele ajuda os outros, Ele, embora muitas vezes ele não se manifeste, ele identifica o que o outro pensa e sente. Ele é muito regular, inclusive para se adaptar também às situações. É claro que quando a gente fala de um reality, de estar confinado com inúmeras outras pessoas num lugar diferente, com pessoas que você não conhece, é óbvio que a gente vai estar num permanente cenário de desafio, Sempre vai ser alguma coisa nova atrás da outra, é um jogo, então existe a competitividade, o que para um 9 é um desafio, ele se narcotizar. E aí, o que é esse mecanismo de defesa do tipo 9, que a gente fala que é a narcotização? É justamente o comportamento que o nosso queridíssimo Bill, o arcrebiano, teve lá no jogo, que é um entorpecimento, um adormecimento, é um esquecimento de si mesmo, E aí muitas vezes eles, por não se sentirem preparados para tanto esforço e para tanto desafio, eles acabam fugindo, E sempre dá, nesses momentos de tensão, em que sobe uma parede de narcotização, que é um mecanismo de defesa, eles dão a impressão de que eles estão no mundo da lua. Então, veja, o Bill foi praticamente desclassificado, saiu do jogo, Ele foi votado e perdeu e saiu, porque ele estava fora, ele estava dormindo enquanto tinha um conflito acontecendo,
com Carla Dias e Carol, e o conflito tinha tudo a ver com ele, e ele é muito difícil para um 9 entrar nessa situação de embate, de tensão, porque a busca dele, né? O que é legal do Eneagrama, pessoal, é que ele não fala só de comportamentos. Ele vai falar, obviamente, do comportamento, mas ele, como caminho muito profundo de desenvolvimento, ele fala da busca, né? Do motivador de cada um. E o motivador do tipo 9 vai ser a paz e a harmonia, tá? Por isso que muitas vezes ele transmite uma paz, né? Ele muitas vezes ele prefere concordar do que ser contra, ele é daquele time do tanto faz, e ele acaba não permitindo que as coisas atinjam ele. É o controle pelo não controle. E é muito fácil de agradar a um tipo 9, né? Ele é muito amoroso. Como ele é visto do ponto de vista das sombras? Ele é visto como um tipo comodista, como um tipo distraído, que está sempre ali no mundo da lua, meio disperso, meio alheio, sabe, às coisas, né? E discreto também. Claro que isso vai ter a ver com instinto também, né? Se o instinto for dominante ou reprimido. Me parece que o instinto do Bill vai ser um instinto sexual mais baixo, o que traz para ele ainda menos condições de ter uma conversa tensa, de se posicionar, né? Para um tipo 9, pessoal, é difícil ele se posicionar, principalmente diante de cenários mais duros, mais tensos, com mais raiva. É muito difícil para ele, por exemplo, encarar o nível de raiva que tem a Lumena, o nível de raiva que tem Carol, o nível de raiva que tem Nego Di, muito embora ele tenha uma raiva mais mental, mas ele é irônico, né? Ele tem uma ironia. Então, é difícil para ele encarar o nível de agressividade dessas pessoas, tá? Então, tipo 9 foi uma criança que cresceu pensando que não pode sentir raiva, não pode criar dificuldade, tá? Tipo 9 sempre foi na infância aquela criança que tinha um papel de mediar conflito familiar, sabe? E ele internalizou que a melhor forma de harmonizar o ambiente é desaparecendo e não criando problemas para ninguém. É exatamente aquilo que o Bill fez na noite fatídica em que tudo estava pegando fogo, em que todo mundo estava brigando e as outras pessoas o culparam, falando: a gente estava aqui resolvendo o teu BO e você simplesmente foi dormir, né? Vejam, a pessoa não faz isso porque ela quer. Ela faz aquilo como um mecanismo de defesa diante da dificuldade em encarar um conflito tão grande, tão tenso como que estava acontecendo naquele momento, né? Então, é como se ele aprendesse, na infância do tipo 9, ele aprendeu a ficar sempre em segundo plano, onde as coisas não atingem ele. E aí, na vida adulta, ele vai ter dificuldade de distinguir o que ele precisa, o que ele deseja. Por quê? Porque eles internalizaram uma crença de que eles só vão ser amados se eles não causarem conflito, se eles não se posicionarem diante do outro, tá? Por quê? Por conta da atenção dele, que vai para a harmonia, para a paz, para o não conflito, o não se posicionar, se fundir com o outro para evitar o desconforto, né? Para passividade. Então ele vai sempre dizer: a paz e a harmonia são muito importantes para mim, né? E eu só vou ser amado se eu contribuir para a paz e se eu não me posicionar e não gerar conflitos. Ele tem uma ferida de que ele não tem valor, né? Ele tem o medo da perda, ele tem o medo da separação. Então, o desejo mais interno dele é manter o equilíbrio interior e a paz do espírito. Tem muito 9 que fala assim:
eu não vou sentir raiva, eu tô em paz, eu quero ficar em paz. Sem entender que às vezes algum tipo de conflito é necessário. Você conhece alguém assim? Que tá sempre de boa, sabe aquela coisa da de boice? Tá sempre bem, você pergunta para ele o que ele quer, ele fala tanto faz, tá tudo bem, é uma preguiça de si mesmo, não é preguiça do outro, né? E aí ele vai ter aquela raiva adormecida, que quando ela acorda, né, como eles são um vulcão adormecido, eles tendem a fingir que a raiva não existe, quando na verdade a raiva faz as pessoas colocarem o pé no chão, a raiva coloca limites, a raiva faz a gente se defender, né? A raiva é um combustível para a gente sair da inércia. Mas o 9, quando ele está muito narcotizado, e de novo, né? É um jogo, tem uma pressão violenta, não sabe nada do que está acontecendo aqui fora, é competitivo, lidando com muita gente em uma casa, é muita gente numa casa só. Meu povo, por mais que ela seja grande, né, é muita gente, sei lá, tem quase 20 pessoas, já teve, né? É muito difícil. Então ele vai sempre buscar a paz interior e exterior, não só para ele, mas para as outras pessoas também, tá? Ignorando os aspectos mais perturbadores da vida, do momento, ele vai buscar a paz justamente pelo adormecimento. E quando eu falo no adormecimento, eu estou falando em todos os sentidos, inclusive no sentido físico, no sentido de que, de fato, né, ele adormece para fugir das tensões, dos conflitos, ele tende a se prender sempre a estar no lado bom da vida, né, ele tende a utilizar a energia prática dele para os outros, não para ele mesmo, que é a preguiça dele mesmo. Ele vai ter a comunicação dele é muito divagadora, né, ele transmite paz. Então, uma coisa que eu acho interessantíssima no tipo 9 e que a gente vê muito em Ronaldinho Fenômeno, né? A gente vê nos tipos 9 em geral, é que ele pode fazer coisas que, sei lá, que as pessoas não gostam, em geral. Vamos entender um tipo 9 público, né? Ele pode fazer coisas que as pessoas não gostam, mas as pessoas, mesmo assim, ainda o amam. Ele sai aclamado, ele sai acalentado, ele sai acolhido. As pessoas sentem por ele um amor muito grande. Muito embora, sei lá, né? Vou falar de um certo e errado, mas aparentemente ele errou, ele não agiu, ele não fez o que deveria fazer, ele não reagiu, né? A gente gosta muito das pessoas que buscam a justiça, que buscam, né, fazer o que é certo. A gente está sempre com as antenas de julgador ligadas, mas vejam, o Bill saiu do BBB amado. Isso é muito 9. Por quê? Porque num nível mais alto de consciência dele, né? Num nível lá bem da parte divina que nós trazemos em todos nós, e isso, se você não conhece o Eneagrama, venha conhecer, porque todos os 9 tipos têm lá a sua parte divina. Ele tem uma como é que eu vou dizer para vocês? Uma parte muito pura dele de amor. Então, ele acredita no valor de todas as pessoas, no amor incondicional disponível para todo mundo, inclusive para ele. O tipo 9, nos níveis muito altos, assim, de consciência, ele tem e sente um amor muito muito grande, um amor que se parece muito com o amor de Deus. E aí você olha para ele e é impossível você julgar, sentir raiva e ficar com aquela raiva, por exemplo, como a gente está, né, lá ali querendo a justiça em relação a outros participantes. Ele traz para a gente um sentimento de muito amor. Isso é um pouco do Bill, do Arcrebiano, provavelmente um tipo 9 do Eneagrama. A Poca também me parece bastante um tipo 9, e ela dorme e ela pouco se manifesta. A Poca tem um sexual um pouco mais alto do que o Bill, então quando tem alguma provocação, ela responde, mas ela responde sempre de um lugar de muita paz. E esses dias ela falou, eu estou sofrendo muito, estou com dores, o meu corpo está doendo muito. Os tipos 8, 9 e 1, por serem os tipos corporais, nas situações de
de tensão, de muita crise, eles podem sentir os efeitos de maneira física, no corpo mesmo, a dor no corpo. Foi mais um sinal aí de que a Poca pode ser uma 9 também. E aí você pode ver que é aquela energia de falar pouco, de não trazer muito conflito, né? E que num jogo como esse vai ter os seus prós e vai ter os seus contras. Mas eu queria falar para vocês um pouco sobre o tipo 9 e sobre essa incrível capacidade de se narcotizar do ponto de vista de um nível de consciência mais baixo, mais denso, que é a nossa personalidade, e o tipo 9 que nos níveis mais altos emana muito amor. E é claro que dentro de um ser humano, dentro do Bill, a gente consegue ver nele a personalidade, que é onde todos nós estamos, inclusive o Bill, mas a gente também consegue enxergar a energia da essência de amor que ele tem, né? E eu vou falar mais tarde de um outro tipo, fica de olho aqui. Eu sou Yara Cunha, do Conexão Enneagrama. Me siga no Conexão Enneagrama, no Instagram, no Facebook. Eu vou falar de outros tipos aqui do BBB e veja se você se identifica com o tipo 9. Existem outros tipos bem mais nervosos e a gente vai falar sobre todos eles aqui no Instagram, Conexão Enneagrama. Um beijo pro Bill, para todo o amor que ele tem, um fofo lindo e que contribui sem dúvida para que a gente tenha muito mais amor no planeta, de um ponto de vista muito ampliado, do ponto de vista psicoespiritual, que é onde o Enneagrama se situa. Um beijo todos para você, um beijo para vocês. Me falem aí se vocês gostaram, se vocês são tipo 9, se vocês se parecem com tipo 9, se vocês conhecem alguém deste tipo. Um beijo para vocês.